Olá, seja muito bem-vindo ao XD Podcast. Meu nome é Thiago Profeta, sou apresentador do nosso podcast da Êxodos e hoje é um momento ímpar, especial para mim, porque eu vou ter a honra de entrevistar nada mais, nada menos, uma das pessoas que eu considero um dos meus melhores amigos da vida, profissionalmente uma das pessoas mais inteligentes que eu também já conheci na minha trajetória e na minha campanha como empresário, e um líder, uma referência, uma pessoa idônea, correta, honesta e dono de uma cultura, de um repertório, de uma história e uma trajetória muito bonita. E para mim é uma honra muito grande receber o nosso vice-presidente, né, o meu único sócio nominal, uma pessoa especial. E eu queria te deixar à vontade, Ricardo Montandon. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Quero que você saiba que essa é uma conversa entre amigos. Além de sócios, a gente conseguiu fazer um negócio que a gente, né, experimenta hoje de um sucesso, de muito suor, de muito trabalho, mas a gente construiu uma amizade que ela aconteceu de forma muito verdadeira, de muito espontânea. Natural. A admiração ela aconteceu primeiro de você e depois, quando eu passei a te conhecer, eu me encantei e continuo me encantando ainda mais pela sua modéstia, pela pessoa que você é e por tudo que você entrega, meu irmão. Então, seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigado, doutor. Para mim é uma grande honra também. Lembrando, né, que além de meu sócio, presidente da empresa, muito competente, uma referência na minha vida, nos negócios. Também sou honrado de tê-lo como sócio e principalmente como amigo. Então, para mim é um grande prazer estar aqui e conversar com você, que é uma pessoa inteligentíssima. Maravilha. Vocês vão descobrir já já, irmão, que a gente está perante uma pessoa que é uma pessoa muito especial. Ricardo, hoje está o Ricardo e o Thiago aqui. Eu queria começar pelo início. Né? O Ricardo, ele é metade Belo Horizontino, mas eu queria saber um pouco, né, onde o Ricardo nasceu, qual foi esse começo de história, quem eram os pais do Ricardo e por que a família Montandon, que hoje está aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, como isso tudo aconteceu. Legal. Eu sou paulistano, né? Paulista porque nasci no estado de São Paulo, paulistano porque nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Meu pai é engenheiro eletrônico e minha mãe professora de história. Vim de uma família de classe média, uma classe média normal, sem grande poder financeiro, mas muito bem criado. Minha mãe era uma educadora que me educou muito, sempre foi muito preocupada com meus estudos, sempre me acompanhou até o último ano, né, do segundo grau, o terceiro colegial. Minha mãe ia nas reuniões, ficava até com vergonha, né? Só minha mãe que ia dos homens. Mas meu pai também sempre me cobrou muito os estudos. E tive a graça de sair de São Paulo, crescer na cidade de Jundiaí, que é uma cidade do interior de São Paulo, linda, muito bacana. Estudei, fiz a minha faculdade na cidade de Campinas. Demorei um pouco para me formar, né? Entrei na faculdade com 17 anos. Nem sabia. Precoce, né? Muito precoce. Fiz umas badernas, mas pelo menos fiz no tempo correto. Você era aluno comprometido ou você era aluno de fundão de sala? No começo, quando eu estudava em Jundiaí, nossa, eu não podia aprontar uma que minha mãe já ficava sabendo, que as professoras dedavam, entendeu? E não tinha nem WhatsApp na época, era no telefone mesmo. Mas quando eu entrei na faculdade, que passei a não ter mais cobrança, daí eu virei, durante uns 2 anos e meio, aluno do fundão. Rebelde. Daí eu trazia a faculdade, tudo, mas aquele foi o tempo que eu precisava para amadurecer. Eu fiz muita baderna, mas depois chegou um dia que caiu a ficha. Falei, nossa, preciso ser alguém na vida. Senão eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu tô 40 anos no terceiro ano. Você está me falando da faculdade, só para pegar um gancho da faculdade, eu queria te perguntar por que a administração, né? Você não falou um pouco ainda, eu queria que você falasse um pouco do seu pai, né? A profissão dele é uma profissão singular, né? Muito difícil que ele pratica, o senhor Montandon. Até meu abraço para ele aí.
O porquê da administração? Legal. Olha, eu venho de uma geração, né, pelo estilo de pais que eu tinha, que me cobravam, não estuda, não repete de ano e tal. E quando eu tinha ali 16, 17 anos, né, eu já estava por 17 anos, 16 anos, eu já estava no último ano do segundo grau. Só que eu não tinha ainda uma mentalidade do que eu realmente queria. E eu lembro, né, o brasileiro, acho que da minha idade, eu tenho 48 anos, eu tive a convivência com meu pai, era assim, chegava a família, todo mundo de um lugar, né? Meu pai chegava do trabalho à noite, minha mãe também, meu irmão. A gente se reunia na frente da televisão, assistia o Jornal Nacional e a novela. Boa. Enfim, e eu gostava de ver, honestamente, né? Você vê que não teve nenhum pensamento técnico. Eu via nas novelas aqueles empresários chegando naquelas empresas assim, e falei, meu, eu quero ser isso, quero ser empresário, Executivo. quero ser executivo, usar um bom terno, entendeu? Uma pasta. Uma pasta executiva, só que eu só não tomava uísque, né? Que na novela o cara chegava no trabalho, já mandava o uísque lá. 11 da manhã. 11 da manhã. Enfim, mas eu acho que essa foi a minha maior motivação. Naquela época, eu acho, até por uma questão familiar, né, não existe tanto aconselhamento que existe hoje, né? Que os pais estão muito mais para frente e tal. Foi uma coisa mais natural que ocorreu comigo. E eu acho também que pela idade a gente é muito imaturo, né, para decidir o que gosta, que é aquilo que vai te realizar lá para frente quando você tem 17, 18, 19 anos. Por isso esse tempo todo meio que na faculdade, aprontando, sendo meio liberto, mas chegou uma hora ali nos 21, 22 anos a ficha caiu, Sim. daí eu consegui ter um propósito. Sim, e a faculdade de administração, você ficou assustado com o conteúdo? Era o que você imaginava? Não, eu vou só terminar, se apaixonou? Olha, no começo era meio aquela coisa assim, né, que muitos alunos sentem, né, que tipo, para que eu vou usar isso? Isso daqui não vai usar nunca. Mas eu te confesso que quando eu passei a levar a sério, tudo que eu aprendi é relevante até hoje. E ó que eu tenho décadas aí de formado, Sim. né? Tudo é muito relevante e eu uso na minha profissão até hoje. Pode mudar o nome, hoje a gente tem mania de colocar nome em inglês Sim. das coisas que no passado se falava em português, mas a consistência e a base até hoje. Sim. Então, me sinto bem. Acho que foi muito importante isso, né? Uhum. A questão é, né? A faculdade de administração hoje ela acabou ficando extremamente vulgar, né? Caiu dentro do comum e as pessoas esqueceram que os conceitos básicos de administração vão reger, né? Toda a gestão e administração Exatamente. de uma empresa. E as empresas, né? Os CNPJs, são detentoras daquilo que fomenta um país, do que vai incrementar um PIB. E hoje, a gente viu nessas últimas 2 décadas as pessoas não dando o devido valor à administração. Você foi uma pessoa que, quando eu te conheci, trouxe conceitos para mim que eu, como empresário, e já empresário, eu fui conhecer através de você me ensinando. E eu acredito que 90% dos empresários não sabe o que é um CMV, o que é uma DRE, uma DRO. Eu queria que você comentasse sobre isso e como a escola clássica de administração você tenta trazer para os dias de hoje, e eu acredito que até um dos grandes diferenciais da nossa empresa, que é esse apelo ao clássico sem realmente não se deixar levar pelo moderno, né? Exatamente. Eu acho que num curso de administração, primeiro quem faz é o aluno, né? Então, existe o aluno que vai se dedicar, o aluno que não vai se dedicar. Aquele que se dedica vai aprender a administração clássica. E, querendo ou não, a administração evoluiu muito, né, no pós-guerra, né? A questão de produtividade, a questão de controle, a questão de você olhar o seu futuro. Entendeu? Se eu ganho hoje 100 mil reais, o que eu já posso fazer com 100 mil reais hoje, que lá, daqui a 60 meses ou 5 anos, eu já vou colher frutos disso, né? Então, uma das principais ferramentas que rege uma empresa é a famosa DRE, a demonstração do resultado do exercício, onde se avalia faturamento, o custo, né? Custo daquilo que você compra, custo daquilo que você vende, as suas despesas e o resultado disso. A famosa conta de mais com menos, entendeu?
Só que ela é um pouco mais detalhada, dividida, entendeu? Então, se você se atentar àquilo, você consegue projetar o seu futuro, né? E projetando o futuro, você já toma ações hoje que você lá no futuro vão reverter em resultado. Então, se você já sabe o que você quer daqui a 60 meses, planejando o que você já ganha hoje, o que eu já posso fazer hoje que lá aqui em 60 meses vai me dar um resultado? Então, a DRE ela funciona dessa maneira. Você sempre faz um orçamento, orçado, vou crescer 3% ao ano, 10% ao ano, vai projetando isso, vai revendo os resultados e vai se controlando. Agora, é muito importante, né, que, além de projetar o futuro, ela também te dá um extrato do presente, que muitas empresas ali estão numa situação perigosa, estão com o lucro diminuindo ou entrando no prejuízo, e a DRE vai apontar isso. Então, ela já te indica que você precisa tomar uma ação para não deixar o seu negócio ter prejuízo ou não deixar de prosperar. Entendeu? Então, querendo ou não, muitos donos de empresas, como o próprio Dr. Tiago, que tem um talento para a área tributária excelente, são verdadeiros artesãos daquilo que sabem fazer, mas se esquecem um pouco das regras do jogo, né? Como coordenar e como controlar. Sim. Então, isso eu acho que assim, para qualquer tipo de negócio é vital. É engraçado, sabe por quê? Você está falando de planejamento, falando de perspectiva de futuro. A sensação que a gente tem é do seguinte: o brasileiro ele detesta se planejar. Uhum. Um brasileiro, às vezes, para ele comprar uma carta de consórcio, para ele entrar numa poupança, né, a médio ou longo prazo, ele muitas das vezes ele se esquiva disso porque ele está focado no hoje. E o retrato de panorama dele é o presente. Uhum. E as pessoas, eu sinto né, essa sensação que eu tenho, elas estão sempre se esquivando de falar de futuro. Uhum. E a pequena lista seleta dos poucos detentores de recursos no nosso país são as pessoas que se preocuparam com esse tema, com esse assunto. Exatamente. E acaba que isso virou um a priori na nossa empresa, né? Uhum. Eu queria que você comentasse mais um pouco como o planejamento estrutural do presente, fazendo o olhar, né, profundo para o futuro, daquilo que você pode recrutar, daquilo que você pode comprar. Empresas que a gente entra hoje em determinadas empresas, tem acesso ao balanço, né, à estrutura não só fiscal, mas financeira e contábil da empresa, e muitas vezes você descobre que se essa empresa faturar 20% a mais, ela pode quebrar. Exato. Porque ela não tem o conceito, por exemplo, de CMV estabelecido. Então, é mais um apelativo o quanto a administração ela é importante e o olhar para o futuro. Então, o brasileiro está muito empenhado em olhar presente, esquece de se planejar e acaba entrando em colapso, e a gente começa a enxergar várias empresas fechando portas porque não pautaram esse assunto. Exatamente. Eu acho que isso a gente pode dividir em duas situações. Primeiro, o estilo brasileiro de ser, né? Eu infelizmente, né, como brasileiro, pela idade que eu tenho, eu já vi desde os meus pais até nós, né, na nossa geração, passar por diversas crises onde o dinheiro fica escasso. Então, o brasileiro acaba que, assim, se ele pode curtir naquele momento, deixa eu aproveitar a vida porque eu não sei o dia de amanhã. Sim. Entendeu? Que eu também não acho que está errado. Mas, quando você traz isso para um ambiente empresarial, né, a mesma dificuldade existe para os empresários, que talvez seja muito mais complexos, né? Então, que hoje, para você ter uma empresa, a primeira coisa, você tem que estar em dia com as camadas do Estado, né? A municipal, a estadual, a federal. Então, isso daí já é um desafio. Já é um desafio. Você já não começa a empresa só com você, minha esposa, os meus filhos, cada um trabalhando. Você já é obrigado a contratar serviços de especialistas só para você se manter, ter os controles. As concorrências, as questões, os impostos, enfim, faz com que seja muito difícil, né, sustentar um negócio. Eu acho que o brasileiro está tão acostumado, eu vou falar das empresas médias, né, andar na beira do precipício que qualquer escorregão parece que ele vai cair. Sim. Então, isso eu acho que também traz uma coisa muito boa, porque ele aprende
sobre os riscos, né? Eu acho que a vida do empresário brasileiro ele é muito mais difícil do que um empresário europeu, do que um empresário americano, que estão dentro de situações mais estáveis, né? Então, o empresário brasileiro, ele sofre com isso e é muito difícil. Mas hoje também, né, é muito interessante você poder se planejar, né? Saber aquilo quanto custa, saber onde atuar. Então, por exemplo, você falou do CMV. Poxa, você tem custos e despesas dentro de uma empresa, né? Então, a despesa é o aluguel, a folha de pagamento. Se você ficar mexendo naquilo, você até melhora um pouquinho, mas você vai conseguir economizar muito na sua despesa? Não. Mas, por exemplo, no CMV, sim. Se você abaixar um CMV 5%, 3%, ou seja, se você compra 1 milhão de mercadorias por mês, você pegar essa mesma quantidade de mercadoria e pagar ali 950 mil, você já tem um ganho percentual que o resultado lá na última linha, na linha do lucro, é muito maior do que você, por exemplo, cortar o cafezinho da empresa. Ou então, se você precisa de 10 pessoas para executar uma tarefa, tentar fazer essa tarefa com 8 pessoas, entendeu? Então, na medida que você começa a entender as ferramentas de gestão, você consegue estar muito mais focado em lugares que vão te dar muito mais resultado, entendeu? Isso serve para o futuro. A nível de sucesso, se a gente tivesse que conceituar assim, entre duas perguntas, comprar bem ou vender bem? Quais são desses dois universos paralelos? O que é aconselhável para o empresário de hoje dele se preocupar? Olha, são dois desafios. Talvez o comprar bem, pagar um prazo maior, receber antes de pagar, entendeu? Comprar, né? Ele é totalmente estratégico, né? Porque hoje a maioria das empresas se preocupam muito mais com a área comercial, né? De vender, faturar, criar meta. E muitas empresas vão vender muito e não ter lucro, entendeu? Porque às vezes vendeu muito, mas também comprou muito caro, entendeu? As duas atividades são extremamente estratégicas, mas o que se vê muito é você ter um foco muito grande em estratégias de venda, em participações de mercado, estratégia de marketing, e esquecer um pouco a arte da compra, entendeu? Hoje a arte da compra é um negócio que é extremamente importante. Uma ciência, né? É uma ciência. Comprar como é que se diz? Na economia de escala. Então, se eu estou comprando 1.000 desses daqui, se eu vou comprar 10 mil, eu tenho que apertar meu fornecedor, eu tenho que dilatar meu prazo, entendeu? E tudo isso é resultado no fluxo de caixa, resultado no lucro da empresa. Então, os dois são extremamente importantes, doutor. Mas eu vejo que a maioria das empresas foca muito mais na estratégia de vendas do que ter uma boa estratégia de compra. E é o que adoece, e muitas das vezes a gente tem que atender empresários que já estão à beira do colapso, extremamente endividados, que não entenderam o conceito de CMV e o imposto teve que ser deixado de lado. Mas antes até da gente bater um pouco um papo sobre isso, e até o que a Êxodos faz através de você, voltando um pouco para a sua história. Você conclui a faculdade, você vai fazer uma pós, você vai fazer um estágio. Saiu da faculdade, a seriedade voltou para você, que eu sei que você atrasou a faculdade. Qual foi sua tomada de decisão? O que você fez? Olha, quando eu saí da faculdade, né, tipo, com 3 anos de atraso, eu fiquei, tipo assim, pensando que eu tinha perdido muito tempo na minha vida, né? Até um certo arrependimento. Mas depois o que eu fiz para sanar isso, né, foi que eu emendei já, tipo, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, né, de políticas internacionais. Legal. Daí eu fiz um MBA no Mackenzie, em São Paulo, de marketing, e fiz uma pós-graduação em engenharia da produção. Isso daí foi uma atrás da outra, me deu uma sensação que eu já tinha uma certa idade, mas pelo menos... O currículo cheio. O currículo cheio, entendeu? Então, e o mais motivador disso que foi tudo por necessidade. Eu não fiz só por fazer. À medida que a minha vida profissional foi melhorando, foram as demandas que eu tive, né, para aqueles momentos, e eu acho que isso me ajudou muito, entendeu? O primeiro emprego, você lembra? Lembro. Foi na faculdade ou saiu? Eu fui estagiário do Banco do Brasil na área de comércio exterior. Ali foi o início
do meu amadurecimento, né? De ver que, por exemplo, apesar, né, de ser um estagiário, eu trabalhava num lugar seleto de comércio exterior. Ali eu comecei a entender sobre importação, exportação. Daí eu fui para uma empresa como estagiário também, que é a HP, a empresa de computadores ali. Eu comecei a ver né? uma multinacional, empresa de tecnologia. Comecei a ver pessoas com um pouco mais idade do que eu, 2, 3 anos mais velhas do que eu, já com cargo de gerência, com cargo internacional, entendeu? E isso daí foi me dando gatilhos, né, para melhorar de vida também. E pós-HP, qual empresa? Daí eu fui para o Grupo CBA, que daí eu considero, né, que foi a grande chance da minha vida, né? Um amigo meu, o Martim, me indicou, que era irmão do dono. Ali eu tive a CBA é uma empresa de... Era uma empresa de alimentos, né? Ela foi muito conhecida no Brasil como uma grande distribuidora de cesta básica. Dela tinha indústria de alimentos, indústria de produtos de limpeza, rede de supermercado, trabalhava com laticínios, entendeu? Um pool de empresas ligadas à alimentação, ao alimento, entendeu? Um grupo que no seu auge ali chegou a faturar seus 10 bilhões ano. Meu Deus. E ali eu fui agraciado de ter sido contratado e em menos de um ano já me reportar à presidência da empresa. Eu devia ter meus 25 anos, já me reportava ao presidente de uma empresa que faturava 10 bilhões. 10 bilhões por ano. E ali meu aprendizado foi muito grande. Esse presidente chama-se Simão Bolivar, uma pessoa que eu tenho gratidão até hoje. Espero que ele esteja bem. Como empresário, construiu muita coisa, ajudou muitas famílias e me deu uma grande oportunidade na vida. Então, talvez eu seja o que eu sou porque alguém acreditou lá atrás. E essa pessoa foi ele. Nesse período, a gente brinca, né, que o mosquitinho do empreendedorismo picou, né? Cada um de nós, empresários. Quando algo estralou dentro de você, por ter trabalhado em multinacionais e empresas desse gabarito, tinha grandes cargos, um cartão corporativo legal. Trabalhar para alguém no seu segmento não era uma má ideia. Uhum. Agora, empreender, né, sabendo todos os desafios, o quanto o Brasil é dificultoso prosperar, ter sucesso, o que te fez pensar fora da caixa para se tornar um empresário? Eu acho que a gente atinge uma certa idade, doutor, que você conseguiu aquilo que talvez você gostaria de ter, mas chega uma hora que começa a ter um vazio daquilo que você quer daqui para frente, daquilo que você espera. Então, eu acredito assim que eu esperava algo mais apaixonante, entendeu? Que não é nem pelo dinheiro, mas que te deixe feliz. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo, a gente tem uma certa idade que repensa, né? Quero continuar aqui, quero fazer algo diferente, mas quando você tem responsabilidade é muito difícil, né? Você deixar de uma coisa e trocar pela outra. Eu fiz isso. Chegou uma hora que eu estava, assim, já trabalhava muitos anos no mesmo segmento, só quis mudar com o objetivo de ser mais feliz, entendeu? Porque o dinheiro, às vezes você tem, às vezes você não tem. E o dinheiro, ele troca de mão muito rápido. Sim. Então, se você precisa construir uma base relacionada à sua espiritualidade, à sua alegria de viver, onde não seja só o dinheiro. Porque o dinheiro você conquista, mas junto com o dinheiro, às vezes, também vem o tédio. Sim. Então, foi isso que fez eu mudar de vida. Foram momentos assim de muita alegria também, porque é muito gostoso planejar isso. E também tem que, por outro lado, você tem que ter muita autoestima para mudar. Sim. Entendeu? Então, muito legal. Eu fiz isso e no começo foi até difícil, mas foi muito prazeroso, mudou a vida. E hoje, né, nem se conta. Temos uma empresa juntos, uma empresa que cada ano que passa cresce mais e que preencheu, né, essa lacuna da alegria, da motivação. Ser feliz e trabalhar são coisas que o brasileiro foi ensinado, né, a olhar com muita dor o trabalhar. Segunda-feira sempre foi considerado um dia triste, né, porque as pessoas vivem pelo próximo final de semana.
né? As pessoas soltam foguete porque é sexta-feira. Uhum. E quando a gente vive uma vida à espera de um final de semana, provavelmente os outros 5 dias não devem estar fazendo sentido. Isso você está falando sobre a questão de faturar, ganhar dinheiro e o tédio é a realidade de muita gente que está fazendo o que não ama, né? O que eu queria te perguntar, que a gente começou, né, falando um pouco né, da sua vida em São Paulo, da criação da sua mãe, né, a faculdade. Por que Minas Gerais? Por que vir para o estado? O paulista, né, é tudo tão dinâmico, as oportunidades parece que estão todas em São Paulo, o mineiro acaba sendo um pouquinho mais retraído, barrista. Por que Minas Gerais? Olha, foi totalmente aleatório. Eu acho que eu tinha acabado de me separar, né? Daí eu estava assim, nossa, recomeçando a vida e tal. E o meu presidente, o Simão, um dia ele me fez uma proposta. Olha, eu tenho um sócio em Minas Gerais, eu preciso de uma pessoa lá. E eu meio que fechei os olhos, aceitei, né? Era um cargo de superintendência, não tinha nem 30 anos de idade, com bom salário, alguns penduricalhos. E para mim foi excelente. E eu não conhecia Belo Horizonte. E quando eu recebi a proposta, eu vim conhecer. Solteiro, hein? Solteiro. Daí eu cheguei aqui, fiquei impressionado. E foi assim, e mudei, talvez assim, sem pensar muito, né? Porque eu deixei todas as minhas raízes e tal, comecei a vida do zero, mas não me arrependo de nada. Minha família continua em Jundiaí, sempre que posso vou vê-los, entendeu? Meu pai está sempre comigo, enfim, não tenho arrependimento nenhum. E posso até dizer que, né, que é bom, né, você ter uma base ali, uma base aqui, entendeu? Sim. Enfim, então eu sempre estou nesse eixo, mas arrependimento zero. E foi uma excelente oportunidade aqui, conheci pessoas maravilhosas, tive relacionamentos muito bons, maravilhosos também. Hoje eu sou casado com uma mineira. E foi assim, foi uma proposta com um tempo para decidir assim de um dia, e eu fechei o olho e falei, quer saber? Eu tô indo. Você vem fazer gestão da CBA ou era uma outra empresa do segmento de cesta básica? Era uma filial do grupo da unidade do estado de Minas. Então eu vim ser superintendente aqui junto com o sócio, né, com o Rashid, que é uma pessoa que eu amo, me ensinou demais. Foi meu grande parceiro aí de conhecimento, tal, um irmão mais velho que eu tive que me ajudou muito, né? Afinal, eu cheguei sem conhecer ninguém e tal, sou muito grato a ele também. A operação da CBA e da Top System era uma operação gigantesca. Eu falo isso assim para poder até tirar isso de você, porque como seu amigo, né? Eu acho que foi raro o estado do Brasil que eu disse eu estava indo que você não conhecia. E o seu trabalho te proporcionou isso. Eu queria que você falasse um pouco, né, da interatividade do que tem vender para um carioca, vender para um paulista, vender para um cara do Rio Grande do Sul. Qual que é a diferença? O nosso país ele é um continente, né? Então há uma diferença. O empresário que muitas das vezes está escalando ou está pretendendo expandir as suas raízes, ele tem que aprender a lidar com isso. Eu acho um fator importante. Com certeza. O Brasil tem culturas muito diversas, né? Então, estilos de pessoas muito diversos. Eu, nesses quase 30 anos trabalhando, realmente eu cruzei o Brasil inteiro. Não só o Brasil, como outros países. Já fui não só viajar por turismo, mas fazer negócio em outros países. Quais? Olha, na época que eu fiz minha pós-graduação em marketing, eu trabalhei muito tempo com exportação. Então eu viajei à América do Sul, prospectando os produtos que eu vendia. Já mandei para a América do Sul, viajei para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, Peru, para a Colômbia, para o Peru, já fui até para o Suriname. Alguém conhece aqui o Suriname? Já foram. Enfim, alguns países da Europa, alguns países na África, já fui para Angola. Enfim. Em busca de grãos? Não, vendendo, né? Na época eram países que estavam saindo da guerra civil e países assim que você imagina que não tinham fábrica de nada, principalmente alimento. Então mandava feijão, mandava arroz, achocolatado, porta para fazer casa, material de papelaria, né? Fazendo trabalho de trading.
enfim. Então, isso me deu uma oportunidade de conhecer vários estilos, né? Agora, voltando ao Brasil, como é um país continental, né? O Sul tem um jeito de falar, de fazer negócio. O paulista tem um jeito, o mineiro tem outro, o baiano, o pessoal do Nordeste, entendeu? Então, você acaba... e é muito bom passar por isso, né? Que a gente... acaba que elimina certas visões até negativas ou muito positivas e entende que todo mundo é normal, mas sim, cada um tem seu estilo, da mesma maneira que tem que ser respeitado, nós também temos que ser respeitados, mas essa é uma bagagem que ninguém tira da gente, né, doutor? Eu falo que vender... Engraçado, né? Você, como administrador, teve que ter fases na sua vida que você teve que ir pegar uma pasta por debaixo do braço. Exato. E fazer uma venda. Uhum. Participar ativamente né, do setor comercial. E eu digo que a venda é uma ciência, né? O vendedor, o empresário que não entende que é um vendedor, ele já vai ter uma dificuldade gigantesca. Agora, quando você compreende que você é um vendedor, você precisa estabelecer métodos. E dentro dos métodos, é impossível você vender para um mineiro de um jeito e desse mesmo jeito você vender para um carioca, você vender para um goiano, você vender para um nordestino, né? Então, provavelmente você teve que apurar a sua forma de lidar com cada uma dessas pessoas e entender que você não ia fazer da mesma forma. Por exemplo, o mineiro, você tem que tomar 15 xícaras de café para poder, às vezes, conversar com o contador. Exato. Você tem que se sentar e fazer 25 reuniões para conhecer o presidente da empresa. E muitas vezes você vê em São Paulo que a flexibilidade, a velocidade muito maior para a tomada de decisão ou de tomar uma solução é muito maior, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, de experiências que você teve, de dificuldade propriamente dita em Minas Gerais. Exato. E a facilidade dos outros estados. Doutor, isso é muito interessante, porque assim, né, você tocou num ponto. Eu, como bom paulistano, cheguei aqui, tipo, tudo no sentimento de atraso, né? Então, tudo queria muito rápido. Então, eu tive que aprender isso. A desacelerar. Né? Desacelerar, entender que o não ou o sim não vai acontecer hoje, vai acontecer a semana que vem, talvez só no mês que vem. E São Paulo não, né? São Paulo é uma coisa assim, a pessoa manda um e-mail, daqui 10 minutos te liga. E tudo é muito mais dinâmico. Mas, de qualquer maneira, eu entendi que o respeito é mútuo, né? Então, você tem que respeitar o jeito mineiro de ser, o jeito paulista de ser, porque, querendo ou não, né, se você somar todas essas forças, né, o Brasil é um país que era para ser o melhor país do mundo, entendeu? Porque aqui a gente tem tudo, tem todas as culturas, é a fazenda do mundo, eu tenho minério, eu tenho gente competente, entendeu? Então, se a gente reunisse tudo isso, era para nós sermos uma potência, né? E nós somos, né? No final, a gente acaba que supera, né, todas as dificuldades, enfim. Mas tem muitos casos, né, até no jeito de falar, de entender que dava entendi errado, né? Tem uma questão na Bahia lá que um dia a gente ligou precisando, né, de uma encomenda gigante e estava tendo a micareta lá e a gente não entendia isso, que a empresa ia ficar fechada uma semana. Por conta da micareta? Lá em Feira de Santana. E depois, a hora que a gente foi ver, a micareta veio de lá, né? Então, assim, tinha que respeitar. E a gente em São Paulo, como assim, velho? Uma semana fechada a empresa. E são histórias da vida assim que a gente vai pegando, né? Tipo o jeito carioca de ser, né? Contra o paulista, que, poxa... É uma rivalidade, né? O paulistano, se bobear amanhã, que é véspera de carnaval, né? Tá lá às 6h30, ainda tá lendo os... Digitando alguma coisa. Carioca já fechou... Hoje tá tudo certo. Tá tudo certo. É o jeito de ser, né? E a gente acaba aprendendo um com o outro. Quantas vezes eu falei, nossa... queria estar na praia aí junto. Exatamente. E estava lendo lá, fazendo reunião, entendeu? Então, eu acho que as grandes experiências são essas. Legal. Falando um pouco sobre a sua experiência em Minas Gerais, aqui em Minas, já na unidade da filial da CBA, você já superintendente, ocupando já um cargo de decisão da sua empresa, eu queria que você contasse, é uma história que eu acho muito legal, pessoal. O porquê do tributário. A gente entendendo um pouco da história do Ricardo, e principalmente na parte de planejamento e da parte, né, final de escala, de vendas escaláveis.
Porque o mercado tributário é um mercado tão restrito, um mercado tão complexo, né, de informações tão restritas. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como empresário, o dia que você teve que olhar para o seu setor tributário, olhar para o seu histórico contábil e fiscal e entender que aquele assunto é um assunto sério. Foi assim, doutor. O segmento que eu trabalhei, né, de cesta básica, é um segmento que se vende muito. A economia, você trabalha na economia de escala. Se eu vender 10 cestas básicas, eu não ganho dinheiro para comprar um almoço. Agora eu tenho que vender muitas, né? Então você vende muito, ganha um pouquinho. Então na quantidade maior com lucro menor, você faz ali um resultado. E o pool, né, de produtos é muito grande. Então, como a gente está falando, a análise do CMV é primordial, porque você compra muitos produtos que podem te dar crédito, outros não te dão. Então, às vezes está comprando um produto mais barato de outro estado, mas ele não te está dando um crédito de ICMS, ou vice-versa. Então, isso é muito estratégico. E como é uma miscelânea, né, uma quantidade de produtos diferenciado muito grande, cada um tem seu tratamento tributário, as notas fiscais são complexas, nota de entrada, nota de saída. E a gente sempre, né, investiu muito dinheiro num bom sistema, numa boa assessoria. Eu tinha um departamento de contabilidade interno, um externo. E um belo dia eu fui submetido a uma fiscalização. E sempre bati no peito, pode vir porque aqui está tudo certinho. Comprava com nota, vendia com nota. Sempre. E a Top Cestas, né? Ela é um exemplo até hoje desse segmento de trabalhar em cima do trilho, fazendo tudo que é certinho. Na lisura, bons produtos, fazer o que é correto com as entradas, fazer o que é correto com as saídas e até a gestão, extremamente profissional. E um belo dia fui indagado por uma fiscalização e que tive que provar tudo isso que eu acabei de falar, que eu não fazia nada de errado. E quando eu tive que provar, eu vi que era complexo fazer isso, né? Desculpa te interromper, conta como que o fiscal chegou e o que ele fez. E esse momento é o momento que o empresário, coitado, todo empresário vai passar por isso que o Ricardo tá narrando. Todo empresário vai passar por isso. Ele assim, ele vem, né, com um relatório e tipo, olha, vamos conferir tal coisa. Daí confere e não bate. Não, vou conferir outra coisa. Desce o óleo. Conferiu também, não bateu. Enfim, a hora que foi ver, não tinha nada batendo, entendeu? Mas vi aquele sentimento e falou, poxa, mas eu sempre fiz o certo. Por que agora não está dando? Então, voltamos para dentro da empresa e daí começa, né? Aquilo que a gente não dava muita atenção passou a ser minha questão de vida, que eram os alinhamentos tributários. Tudo correto, mas com algum passo a passo, alguma parte da esteira ali das ações da empresa, contabilização ali, contabilização, estava tudo correto. Só que a gente estava fazendo as transmissões incoerentes, entendeu? Daí tivemos que revisar, contratar uma empresa de auditoria para isso, né? Que levou o custo, levou a despesa demais, entendeu? Mas como sempre, andamos nos trilhos, conseguimos provar. Corrigir. Entendeu? E daí veio, né, essa sensação, que nem o doutor está falando, de poxa, peraí, agora eu preciso ter esse acompanhamento tributário e cobrar isso dos colaboradores, da equipe, para não acontecer de novo. Entendeu? E o mais importante, doutor, que eu acho que fica da experiência, é o momento que isso acontece. E você ter a reflexão, entender que aquilo é importante e, principalmente, apagar aquele incêndio que é uma fiscalização. Um dos nossos serviços, né, e até de uma das empresas do grupo, que inclusive é uma sua, ela é vertida e dedicada a fazer não só o preventivo, o corretivo, sobre a questão de estoque. E talvez quem está nos assistindo agora nesse momento sonha em ter um comércio, ou às vezes tem um pequeno comércio e compra os seus fardos de bebida ali, ou às vezes é um revendedor de tinta e tem seus insumos ali para poder vender.
e talvez nunca foi mencionado a existência de um bloco K, de um bloco H. Eu queria que você narrasse um pouco sobre isso. E para quem não entendeu até da história, do seguinte: essa era uma empresa multinacional, faturando milhões, que comprava tudo com nota, vendia tudo com nota. E aí, talvez, a inconsistência estava no lançamento. Se você não faz o lançamento devido, eu queria te deixar explicar sobre isso, que às vezes do que você lançou um fardo e continha 12 unidades naquele fardo, Exato. o quanto isso pode prejudicar uma operação. Bom, primeiro, né, seguindo o seu exemplo, eu estou comprando isso, estou revendendo. Para comprar algo e vender, você já tem que montar uma estrutura de sistema de cadastros que tem que ser muito séria. Então, isso quanto mais a empresa vende, mais ela compra, fica mais pontual, né? Tem que ter e acabou. Não dá para fazer meia boca, vamos dizer assim. Mas hoje é tão importante isso porque os cadastros, as informações eletrônicas que você vai ser obrigado a mandar tanto para a Receita Estadual como a Receita Federal, suas informações eletrônicas, elas vão ser o seu histórico. E aquilo tem que estar tão bem preparado, tão bem analisado, que uma vez de posse com a Receita Federal ou a Receita Estadual, elas vão ser usadas contra você, né? Porque eles vêm com a informação que você passa. Eles não pegam informações que são ideia deles. Eles estão vindo te auditar com te deflagrar com a sua própria informação. Com a sua própria informação. Então, para você ter uma informação sadia, transmitir, cumprir datas, cumprir layouts e cumprir exigências, você tem que ter todo um aparato dentro da sua empresa, desde um sistema robusto, desde pessoas competentes para fazer um fiscal de entrada, uma contabilidade de entrada, fazer o cálculo dos impostos, entender o que o sistema está falando para você de quantidades, o que o seu físico está falando para você de quantidades. E isso no dia a dia, né? Descarrega um caminhão, daí que nem você falou, entrou 100 fardos de 24. Daí são 100 vezes 24, que dá 2.400. Daí alguém deu entrada errada, entrou 24 unidades. Entendeu? Daí fica a diferença lá no estoque. Então isso acontece no dia a dia, naquela correria. Muitas pessoas não vão fazer isso de má fé, vão fazer isso no dia a dia, errando sem querer, entendeu? Só que o Estado brasileiro ele não permite que você erre, entendeu? Ele vai te tratar como um sonegador, entendeu? Poxa, se você tem 100 unidades no seu sistema e você tem 24 só no seu estoque, significa que você vendeu 76 sem nota. Entendeu? O Estado pensa isso do contribuinte dele. Então, você tem que se planejar o tempo todo, gastar muito dinheiro só para não deixar isso acontecer. Daí, o que acontece? O empresário ele começa a ficar... Ele sai do foco daquele que ele é bom, né? Para vender, comprar. Entender daquilo que ele é especialista, para ficar o tempo todo aperta um parafuso aqui no sistema, solta esse daqui, depois ele vem esse, fica o tempo todo fazendo isso, que é a grande complexidade do sistema tributário nacional. Né? Então, você tem o tributário municipal, o tributário estadual e o tributário federal. E agora vão zerar tudo e começar tudo do zero de novo. Sendo que nem 90% da população brasileira empresária não aprendeu nem o antigo, e vai ter que começar do novo. Entendeu? Pegando o gancho sobre a questão do final, o fiscal mandou descer cada um dos itens, contemplou a inconsistência ali, não havia sonegação, como você estava narrando, mas ele já deixou um aviso de uma possível autuação. Então, eu queria que você contasse isso, porque no momento que você viu aquele valor, qual que é a sensação como empresário de impotência e pela desassistência tributária, porque 100% dos empresários não vão entender dessa matéria, e até mesmo o advogado e o contador também dificilmente vão ser, né, especialistas desse tema. Dali surgiu, e como surgiu esse insight para ter um olhar sobre o segmento tributário? Exatamente. Olha, nesse momento, né, na qual você é abordado por uma fiscalização, é uma tensão muito grande, porque a maioria não sabe responder de maneira correta as perguntas, né? E eu acho que, de uma certa maneira, as perguntas são até capciosas,
que você tem que... Se eu falar sim, acontece tal coisa. Se eu falar não, acontece outra coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com as respostas. Naquele momento, eu acho que foi feita até uma... em vez de ser um trabalho de parceria do Estado com o contribuinte, eu fui tratado como um criminoso, entendeu? E, enfim, a multa sugerida era uma multa que ia acabar com o meu negócio. Você lembra do valor? Coisa de 6 milhões, entendeu? E por uma empresa que não tinha um endividamento fiscal. Não, a empresa completamente em dia com seus tributos municipais, estaduais e federais, entendeu? E todos, sem nenhum. Nunca ter histórico de deixar nada aberto. Investimento em sistema de primeira linha, entendeu? Todo o recurso humano usado naquela época eram pessoas especialistas e tal, e dá a impressão que aquilo não serviu para nada, entendeu? Você leva um susto gigante, porque ninguém quer tomar uma multa. Você já tem um negócio que é difícil manter, né? Porque com os acontecimentos econômicos, macroeconômicos, ainda mais tratando de alimento que sobe o feijão, depois cai o feijão, sobe o óleo, agora o café, por exemplo. Enfim, uma sensação de muita impotência e a sensação daquilo que você vê o seu negócio, que tem anos e anos de dedicação, que está vulnerável a qualquer momento. E poderia ir à ruína, né? Exatamente. A sensação foi exatamente essa, de falir. Entendeu? Pegar 20, 30 anos de trabalho de uma equipe de pessoas que se dedicaram, trouxeram emprego, fomentaram famílias, né? Várias famílias, e aquilo tudo do nada poder parar daquela maneira. Mas foi dessa maneira. Num segundo momento, a gente conseguiu, né, levantar as informações coerentes, descobrimos o nosso erro, que era simplesmente um erro de SPED, de parametrização de sistema. Lógico, tinha uns erros, tipo entrada de nota fiscal errada, chegou o produto A, deu entrada como produto B, entendeu? São erros que são totalmente aceitáveis, digamos. Eu não estou manipulando para desviar recurso de alguma coisa. Sabe o que é o mais engraçado? A União cobra do empresário perfeição e ela não entrega capacitação. Exatamente. Você está falando de temas aqui que talvez pessoas estão escutando e não fazem a menor ideia da existência de cada um deles. O que acontece? Era o cerne, até o ponto que eu queria chegar. Houve na sua vida uma mudança de lado de balcão. Você saiu da posição de proprietário, sócio de uma empresa, para virar um prestador de serviço a empresários. Exato. Segmento tributário. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que te motivou aí presidir uma empresa de prevenção e de auditoria de créditos e que te fez realmente migrar por um segmento tão complexo e que te motivou a ter esse desafio e virar especialista hoje desse segmento? Bom, daí eu vou ter que falar um pouco de você também pela oportunidade, porque eu acho que quando eu te conheci, eu vi que você era uma pessoa diferenciada, inteligente e detentora do conhecimento desse segmento, que é um segmento complexo, principalmente para os empresários. Ali eu enxerguei que o meu conhecimento acumulado poderia ser somado com o seu e vice-versa. Sim. Que somos diferentes. Você é um advogado tributarista que realmente tem uma profundidade muito grande sobre o dia a dia das questões tributárias. E eu acho que isso, somado ao meu conhecimento de controladoria, de gerenciamento, né, de DRE, de estratégia empresarial, isso sim seria um diferencial para os nossos clientes, né? Você vê que a gente traz soluções, né, que são soluções rápidas, que geram até acúmulo, né, melhoria de lucro, mas, por outro lado, a gente ensina muito os nossos clientes a gestão, entendeu? Desde a gestão tributária, que é a primeira coisa que você vai ser cobrado quando você começa um CNPJ, né, seus impostos, seus encargos, e depois como fazer isso da maneira correta, indicar a maneira correta de calcular, a maneira correta de você pagar, quais os recursos que existem no mercado que a maioria não sabe. Por exemplo,
o nosso core business aí a maioria não conhece, entendeu? E são benefícios que a gente traz, né? Então eu acho que essa vivência de muitos anos trabalhando, né, num negócio que você tem um giro alto de dinheiro, um faturamento grande, expressivo, porém sempre com uma margem muito pequena, essa experiência que eu tive na vida me ajudou muito a ter uma visão empreendedora melhor. E eu acho que isso, juntando, né, a visão que você tem, o conhecimento que você tem com a minha, isso serve para qualquer tipo de negócio, não é, doutor? Sim, na verdade, é um fator bem interessante, que eu acredito que é relevante de você dizer um pouco, é sobre aquilo que você trouxe para a Êxodos, e a Êxodos, ela não é uma empresa de advocacia, ela também muito menos uma empresa simples de consultoria, é uma empresa preocupada com gestão, e provavelmente 90% das pessoas esqueceram um pouco de semântica e de hermenêutica de entender o que é gestão. Exato. E esse planejamento, essa organização sobre esse fator que pesa sobre os ombros do empresário, que é o fator tributário, sem realmente a escola da administração, eu acharia impossível que a Êxodo fosse uma empresa competitiva no mercado. Eu queria que você comentasse comentasse sobre a questão da importância do mapa fiscal, a importância de entender que muitas das vezes o seu débito, o seu passivo, ele pode se tornar um crédito. E dentro dessa limitação, o que a Êxodos entrega de fator agregador com a sua experiência, com o seu campo de visão. Porque Legal. a advocacia tributária hoje, ela dentro do dispositivo legal, ela está muito preocupada de defender esse cliente, de montar a estratégia para o contencioso, né? Elisão fiscal e todas as outras ferramentas pró-contribuinte, mas a nossa empresa ela parte de um outro princípio, que ela nem vai concorrer ou rivalizar com os escritórios de advocacia ou com as contabilidades. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, com o seu ponto de vista. Eu acho que a primeira coisa que eu deixaria como comentário é que existe solução para tudo, né? Nós somos primeiro especializados na desconstrução de passivos. O que é isso? O passivo é quando a empresa está endividada, sendo com qualquer tipo de origem. Pode ser endividada por uma duplicata que não conseguiu pagar, pode ser endividada por um imposto que não conseguiu pagar, a folha de pagamento que não conseguiu pagar. A Êxodos, ela faz a renegociação dos passivos tributários. São os impostos, os federais principalmente, que o empresário não conseguiu pagar. E não conseguiu pagar não por má fé, é porque não teve que priorizar outras coisas, né? Querendo ou não, o Brasil aí pelo menos tem uns 10 anos seguidos que tem uma economia muito estável, né? Então, o empresário dá prioridades. Então, o que é melhor? Pagar a folha de pagamento da minha empresa ou pagar o imposto do mês passado? Muitas vezes essa decisão é muito difícil. Então, ele deixa o imposto para trás. E aquilo, né? Você ter um passivo é uma convivência que ninguém quer ter. Entendeu? Saber que está devendo algo, né? Ninguém gosta de ter isso. Então, acho que a primeira coisa da Êxodos é entender assim, nossa, se você tem um passivo, tem uma solução. Entendeu? Isso já é confortante demais e é muito motivador. Quando você vai vender isso para um empresário ali que ele está com aquela dívida apertando faca no pescoço. com a faca no pescoço, você chega com uma solução, né? Eu acho que todos nós, né, passamos por isso alguma vez na vida. Talvez um com mais dinheiro, outros com menos dinheiro, mas você saber que um problema que é aquilo que está te apertando tem uma solução já é muito motivador. E a Êxodos é assim. Então, hoje, o jeito que a Êxodos trabalha é trazendo soluções que aliviam o dia a dia, né? Principalmente em questão de fluxo de dinheiro das empresas. Então, a Êxodos tem soluções de renegociação de pendências, principalmente ligadas a impostos federais. A gente tem soluções criteriosas de ativos financeiros que vão vir a reduzir um pouco ali a carga financeira, a carga tributária da empresa, entendeu? E também o nosso dia a dia, a nossa vivência, né, de tantos clientes que a gente atende,
cada cliente que a gente atende, a gente passa uma visão, mas também aprende algo, né? Então a gente vai tendo uma atitude de boas práticas muito grande. Eu acho que o doutor tem ali tanta experiência com diversos tipos de clientes diferentes que o seu manual de boas práticas para um empresário que você vai visitar, ele precisa ser ouvido. E eu acho que eu também tenho isso, entendeu? Então, e a gente oferece isso para o mercado. Não só tarefas ou serviços pontuais, mas sim um relacionamento que o nosso cliente... Até hoje, né, doutor? A Êxodos não perde cliente. O cliente, a gente faz uma tarefa, aquele cliente vira e mexe, vem tirar uma dúvida com a gente, pedir uma opinião, pedir uma solução, e meio que a gente vai conquistando, né, esse lastro que a gente põe no mercado, né, de entender um pouco das coisas tal, e atender bem o nosso cliente, vai multiplicando. E eu acho que isso que é o que está trazendo tanto sucesso, né? E a gente ajuda sim os clientes com a experiência que a gente tem, com as palavras que a gente tem, né? E as soluções que são práticas, né? Não desmerecendo o trabalho, porque tudo é muito complexo, entendeu? Isso é construído através de muita experiência, mas também é disponibilizado de uma maneira que as pessoas possam acessar. Existe um produto que você idealizou, e eu acho ele muito importante, que acaba que ele é fornecido quase que gratuitamente para a nossa empresa, que é o mapa fiscal. E eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, sobre essa observância de uma prática pura e simples, do que você trouxe da faculdade, da vivência acadêmica, que o empresário esquece de aplicar e o contador também. Exato. O mapa fiscal, eu posso chamar ele tecnicamente de uma DRE, que nem a gente conversou aqui no começo. Mas ela é uma maneira, né, primeiro, de você avaliar o seu faturamento, né, o faturamento bruto. Como compõe o faturamento? O faturamento de várias lojas, faturamento de uma indústria. Quais são os impostos que incidem nesse faturamento? Os débitos, né? Eu faturei uma nota, então vou debitar ICMS, PIS e COFINS. Enfim, tem mais algum imposto? Não sei, tenho que estudar o meu produto. Bom, depois que eu tratei o faturamento, eu vou tratar minha compra, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Daí eu vou ver de quem eu estou comprando, quanto eu estou pagando, quanto que eu estou tomando de crédito. Então, às vezes, eu posso até comprar um pouco mais caro, mas tomar um crédito maior. Então, são estratégias. Daí, quando você tem ali seu faturamento, tirou os impostos, ficou o faturamento líquido. Tirou o CMV, ficou o lucro bruto. Daí, depois do lucro bruto, eu vou colocar toda a minha despesa, o aluguel, o custo das entregas, a folha de pagamento. Vou tirar do lucro bruto e vou transformar em lucro líquido. Do lucro líquido, eu vou ver se eu vou pagar imposto de renda ali no lucro ou se eu já paguei imposto de renda no faturamento. Depende do regime tributário da empresa. Tem que fazer poupança ainda. Exatamente. Então, olhando dessas maneiras e você colocando... Por exemplo, quanto que custa a logística da empresa? Quanto que custa para eu entregar o Êxodos, o energético da Êxodos? Um caminhão fechado custa, sei lá, R$2.000 para fazer uma entrega no supermercado. Se eu dividir aquele valor de R$2.000 para uma nota de R$10.000, vai dar um percentual. Simplesmente controlando esses percentuais, eu sei onde agir. Onde eu vou agir? Nos maiores percentuais. Daí, você usa outro princípio administrativo, que é a curva ABC, que é onde você vai focar sempre no maior. Então, assim, do seu faturamento, 20% dos seus clientes te dão 80% do seu faturamento. Então, se você cuidar desses 20%, você está controladinho. A despesa é a mesma coisa, o CMV é a mesma coisa. Parece muito técnico, mas é simples. Na verdade, conceito. Na verdade, é inventar fogo, né? Porque é um conceito tão básico, tão simples. Eu aprendi isso com você. E o empresário deixa de lado, porque muitas das vezes eu sou bom em vender o energético. Contabilmente eu não sei nada, administrativamente eu não sei nada, logisticamente talvez eu não sei nada. E o empresário acaba que tem que sentar com cada um desses setores, ouvir 40 minutos de uma coisa que ele não vai conseguir sugar, porque a escola não se preocupou em ensinar isso, a faculdade muito menos. Exato. E o descompromisso com a cultura, com a educação, com os conceitos básicos sobre se envolver com dinheiro, como lidar com esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro, foram esquecidos. Então, eu admiro muito a sua capacidade
acadêmica e de preservar conceitos clássicos, justamente por essa sensibilidade, porque isso foi largado de mão pelo faturamento a qualquer custo. Voltando para falar um pouco de Êxodos, o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico e Pai Pobre, ele tem um conceito que ele fala que débito é crédito. Eu acredito que a Êxodos, como você estava aqui conceituando, ela virou uma empresa que aprendeu a lidar com um assunto indiscreto, com um assunto incômodo pelo empresariado. Né? Depois da Covid-19, não escapou nenhum empresário, nenhuma empresa de ter um passivo fiscal. E essa questão da acumulatividade do passivo fiscal, ela precisa ser encarada com seriedade, tanto do empresário, tanto do prestador de serviço e tanto da União. Porque hoje, se existe uma palavra que a gente pode conceituar, é a regularidade fiscal. Para ela ser alcançada, a gente vai entrar num processo de equidade, onde, literalmente, eu preciso do Estado. Eu preciso que a União ela se compadeça de um cenário brutal, de uma crise global, onde todo mundo não escapou realmente de uma punição severa. Então, juntamente com esse conceito, trago aqui, eu queria que você deixasse um recado para o empresário sobre se conscientizar sobre a atenção tributária, sobre o assunto fiscal, de entender que tudo que ele confia somente no contador, ele pode partilhar de uma segunda opinião. Sim. Eu acho que assim, né? Hoje é praticamente impossível uma empresa aí que deixou de ser pequena e está virando uma empresa média, não ter um consultor, uma segunda ou até uma terceira opinião. Eu acho que a Êxodos faz isso muito bem, principalmente por estar de fora. Entendeu? Quando a gente entra, não com aquele emocional de quem está interno, a gente consegue ver coisas que, além do know-how que a gente tem, que nos ajuda sobre isso, simplesmente o fato de não estar interno à empresa, não estar pertencendo àquele incêndio e termos o know-how para saber como olhar, isso já é o mínimo que um empresário tem que ter, entendeu? Saber olhar entender que as pessoas que estão de fora vão ter um equilíbrio melhor do que quem está dentro, né? dentro daquela situação. Eu acho que hoje é praticamente impossível sobreviver sem ter isso, porque não adianta ter uma boa ideia. Né? A gente vê nas redes sociais todo mundo motivando-se, os coaches, né? Motivando as pessoas a empreenderem, mas tem que ter muita responsabilidade, porque a partir do momento que você entra para o jogo, você descobre muita coisa que você não sabia nem que existia. E eu acho que quem pode ajudar as empresas somos nós. Porque, no final, a primeira coisa que você vai descobrir que não existia são as regras tributárias. Que daí, de repente, você vai descobrir, poxa, mas eu achei que ia ter um lucro X, meu lucro é 15% de X. Sim. Entendeu? Porque o tributário os encargos, né? Os impostos, eles vão morder grande parte do seu faturamento. E depois os outros encargos que vêm sobre as despesas vão morder outro pedaço do seu faturamento. Daí a hora que você chega e fala, nossa, sobrou isso daqui, vem o imposto de renda e pega um terço. É porque as pessoas não sabem conceituar lucro bruto e lucro líquido, né? Exato. Hoje em dia, né, eu acredito que ainda tem empresários que confundem, né, faturamento com lucro. Exatamente. Estou faturando muito, estou com lucro maravilhoso. Não. E muitas vezes você faturou muito. Por que faturou muito? Vendeu barato. Vendeu barato e pagou caro. O que aconteceu? Prejuízo. Exato. Entendeu? Ricardo, a gente está caminhando para poder encerrar. Eu queria te perguntar quais são suas referências hoje? Existem pessoas, heróis, músicos, artistas, atletas. Você se inspirou em quem para ser a pessoa que você é hoje? Olha, eu tenho muitas referências, tanto na música como os familiares, mas eu acho que a minha principal referência de motivação para o trabalho, de batalha, de perder, de ganhar, eu acho que é o Ayrton Senna. Eu acho que ele fez parte da minha vida assim,
Então, né, pela idade que eu tenho, eu assisti muitos grandes prêmios dele, coisas que pareciam impossíveis serem conquistadas. Fora do Brasil, dentro do Brasil, quando ele ganhou lá a primeira vez o Grande Prêmio de Interlagos, né, que ele nunca tinha vencido. Então, de ver aquilo e rever, né, que hoje você tem os filmes, você tem os documentários, eu acho que cada vez eu acho que ele é um grande exemplo para que me motive, entendeu? Tanto na alegria como na tristeza, sabe? Porque a vida não é fácil. E estando no Brasil, eu acho que você tem que ter muita humildade, respeito, coisa que ele sabia ter, né? Sabia promover o nosso país fora, porque aqui tudo pode mudar, entendeu? Aqui é muito fácil você tomar um escorregão e voltar 10 anos para trás. Sim. Entendeu? Então, eu acho que ele é um grande exemplo para me deixar um brasileiro melhor, entendeu? E respeitar essa regra do Brasil, né? Que é muito fácil. O dinheiro troca de mão e hoje não está mais comigo, está com você e eu acabo sendo penalizado. Incrível. Do mundo corporativo, assim, na história, existe administradores, empresários, executivos, no qual você olhou e falou, olha, esse cara é minha baliza de inspiração. E... Eu acho que o Eike Batista, na época que ele estava em alta, foi uma pessoa que me inspirou muito como brasileiro. Eu aprendi na faculdade também que o Jack Welch, que era o CEO da... Não é 3M, daqui a pouco eu lembro. Jack Welch, o papa do marketing, o Kotler, e outras pessoas também. Eu acho que o Fernando Henrique também foi Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, foi uma pessoa que também marcou muito uma geração, porque transformou a vida do meu pai, por exemplo, numa vida melhor, entendeu? Eu acho que da cultura eu gosto muito, por incrível que pareça, não é o estilo de música que eu gosto, mas eu gosto do Carlinhos Brown. É um cara que tem falas poderosíssimas, motivadoras. E daí, no mundo do rock... que é a sua área, né? Exatamente. Eu gosto do Ozzy. Icônico, né? O Ozzy, gosto demais. Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas. Eu acho também uma pessoa que me ensinou muito com a vida. Foi o Mano Brown. Sim. Entendeu? Vocalista do Racionais. Vocalista do Racionais MCs. Eu acho que tudo que você ouve dele, você aprende a ficar mais esperto na vida. Sim. E existe uma fase da vida que você precisa ter essa evolução, né? Entender melhor como o sistema funciona. Acho que todo mundo um dia precisa ouvir Racionais, né? Exatamente. E eu acho que são vários outros. Não vou puxar seu saco, não, mas eu acho que você também é uma inspiração para muita gente. Bondade sua. Como empresário. Empresário, como profissional. Obrigado. E é isso. Meu irmão, eu queria que você deixasse um recado, né? Para o nosso público, né? Hoje a gente encabeça aí juntos a Êxodos. Ela é uma história que começa com o nome, né, do Velho Testamento, uma história muito profunda de Moisés e a sarça, Moisés e Arão, né? O que não tinha em Moisés tinha em Arão, e o que não tinha em mim tinha sempre em você. Eu queria que você deixasse uma palavra, né, uma mensagem de encorajamento, do que você pensa, como vice-presidente, né, da nossa companhia. Hoje a nossa empresa está expandindo para outras áreas, outros segmentos. Exatamente. E queria te deixar à vontade para poder encerrar e deixar seu recado. Tá certo? Primeiro, falar que o Jack Welch era CEO da GE. Da GE. Lembrei agora. General Electric. E acho que o que eu posso transmitir de uma mensagem, né, é que você sempre tem que ter uma confiança, primeiro em si, para conquistar as pessoas que estão do seu lado. Eu acho que a humildade é uma coisa que, por mais que você tenha crescimento, você jamais pode deixar de ter, entendeu? E sempre pensar positivo. Eu acho que pensar positivo é o que dá alegria à vida, entendeu? E basicamente é isso, e tentar ser o mais feliz. Eu acho que estudo, competência, aprimoramento também é muito importante, mas não adianta ter tudo e não ser feliz. Entendeu? Top, parabéns.
Eu queria deixar, né, meus agradecimentos. Eu quero dizer que esse foi o primeiro de outros bate-papos que nós teremos ainda. Hoje era, né, para a gente direcionar para você, empresário, para você, gestor, para você, contador, advogado, profissionais liberais, né? É tudo que compõe esse país e, de forma muito brilhante, faz o nosso progresso. Esse podcast foi feito para você. O Ricardo é uma pessoa muito especial na minha vida e na vida da nossa empresa. Eu tenho certeza que a gente vai ainda promover um outro bate-papo, de preferência tomando um álcool, né? Fumando um charuto, poder falar da vida, poder falar do bom gosto musical que você tem, mas deixar meu agradecimento para você, para todo mundo que nos assistiu até aqui. É sempre bom estar do seu lado e que venham os próximos podcasts, né? As próximas entrevistas e, de alguma forma, a nossa intenção aqui foi tentar agregar, né? E contribuir na vida de vocês, porque empresariar, conviver com esse desafio diário de ser um empresário no Brasil não é fácil. A gente vive num país o qual a gente tem que se defender dele. Eu queria encerrar, né, com essa frase. É uma frase que eu repito sempre, é uma frase que eu tenho tatuado no meu escritório, na minha sala, que nada vence a boa e velha persistência. O Ricardo é o retrato disso, de mais um brasileiro que lutou contra o mundo, venceu, formou família, e eu acredito que todo mundo pode viver e experimentar disso, né? Então, meu muito obrigado. Termina aqui, né, mais um bate-papo, né, da XD Podcast, e até a próxima. Obrigado, doutor. Sucesso. Valeu.